A gente recebe aqui no estúdio o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o alagoano André de Mendonça. Doutor André, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. A gente sabe que o Brasil está liderando aí o ranking de cirurgias plásticas, né, mundo afora. Por que esse número é tão alto? Por que o brasileiro gosta tanto de fazer cirurgia? Muito bom dia. Bom dia. Bom, inicialmente a cirurgia plástica brasileira é muito bem reconhecida no mundo todo. Então, nós temos um grande centro formador de cirurgiões plásticos reconhecido, vem muitas pessoas de fora para fazer o treinamento em cirurgia plástica no Brasil. E segundo, porque eu acho que ficou mais acessível a cirurgia plástica para todos os pacientes. Então, houve um número crescente da procura para a cirurgia plástica. Doutor André, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Além do Brasil liderar aí esse ranking, a gente mostrou aqui há algumas semanas que os jovens também estão liderando esse ranking, né? Os jovens estão cada vez mais cedo procurando essas cirurgias plásticas, muitas vezes até incentivados pelos próprios pais. A gente mostrou aqui a história de uma menina que fez cirurgia plástica, se eu não me engano, foi uma lipoaspiração, e ela fez essa cirurgia muito nova, adolescente, mais velha, ela se arrependeu de fazer, inclusive. Então, acho que é uma situação que tem que ter bastante cuidado, né? A sociedade brasileira, ela chama a atenção para essa questão da cirurgia precoce, cirurgia plástica precoce? Sim, chama a atenção. Existem umas orientações bastante importantes, inclusive os pais não induzirem isso que você falou, induzir o paciente a fazer a cirurgia. É importante que o desejo, não somente de um paciente muito jovem ou de um adulto, que o desejo de fazer a cirurgia seja um desejo próprio. Não induzido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu namorado, pelo seu esposo. Porque a partir do momento que o paciente tem o seu desejo de fazer a cirurgia, ele vai compreender melhor a cirurgia, vai compreender melhor os resultados e vai aceitar muito mais. Porque muitas vezes uma criança faz a cirurgia e quando chega na fase adulta, aquele problema não era uma queixa para ela. Não era um peso tão grande na sua vida, né? Doutor André, estando à frente aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o senhor realmente entra em contato com muitas situações, até adversas. Qual é o maior desafio de estar à frente de uma sociedade, de um procedimento que é tão procurado aqui no Brasil? Bom, existem grandes desafios. Hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós somos responsáveis pela Regional Alagoas, existem grandes desafios de mostrar para a sociedade a importância da cirurgia plástica, da formação de um cirurgião plástico. O que acontece? Existem alguns problemas pontuais no Brasil que estão crescendo, que algumas pessoas que não são cirurgiões plásticos fazendo cirurgia plástica e com isso aumenta muito o número de complicações em cirurgia plástica. E para a população o que eles vão saber é que existe uma complicação da cirurgia plástica, eles não vão saber quem foi o profissional que realizou. Então a cirurgia plástica está muito focada nesse processo de fortalecimento da nossa especialidade, para que os pacientes saibam que realmente existe um profissional que foi treinado, qualificado, para que ele possa fazer aquela cirurgia. Então, esse é o nosso foco realmente nesse momento. A gente está aqui falando muito das cirurgias plásticas estéticas, né? Mas a gente tem também as reparadoras, como, por exemplo, a cirurgia plástica em queimados, pessoas que sofreram aí, foram vítimas de algum incêndio, alguma queimadura do tipo. Isso aí, às vezes, muda a vida desse paciente, né? Um profissional qualificado, um profissional que foi realmente especializado naquela área, pode mudar a vida desse paciente. Eu conheço casos assim. Existem profissionais se especializando nessa área aqui no nosso estado? Tem que ser um pouco psicólogo, né, para lidar com pessoas que precisam de reparação. É verdade. Mesmo na estética, a gente precisa ser um pouco também, existe um pouco desse treinamento em relação a isso. Existe a cirurgia plástica, ela tem uma variedade muito grande de procedimentos. A cirurgia reconstrutora é um braço fundamental na cirurgia plástica. Então, existe a questão dos fissurados, que são os pacientes que têm aquelas, que vocês já tiveram oportunidade de ter esse acesso, dos pacientes que têm as fissuras labiopalatinas, que infelizmente a gente não tem esse atendimento aqui. Então, a gente tem todo esse problema que o impacto é muito importante, né? Então, a sociedade outra defesa na sociedade é que esses pacientes tenham maior acesso a esse tipo de cirurgias reconstrutoras, que infelizmente nós temos uma carência ainda na nossa região, não por falta de profissional, mas por falta de estrutura, para que possa oferecer com que a gente faça a cirurgia. Nós temos vários profissionais disponíveis a fazer esse tipo de procedimento para a sociedade, em geral, uma sociedade de baixo poder aquisitivo. Doutor André, o senhor falou em algum momento aqui na nossa entrevista das cirurgias em crianças. O que é possível fazer nas crianças ainda pequenas, né, esses procedimentos cirúrgicos, reparadores ou estéticos? O que é permitido fazer? Os reparadores podem fazer vários tipos de procedimentos, né? Desde das fissuras labiopalatinas, das reconstruções por alguma deformidade congênita que o paciente vem apresentar à criança. Nos estéticos existe uma restrição maior.
Mas, por exemplo, a gente pode citar a orelha em abano. É um procedimento que pode ser feito na criança a partir dos 6 anos de idade. O desenvolvimento de mamas masculinas, que chama ginecomastia, ele pode ser feito a partir de 12, 13 anos de idade. É claro, a partir de uma avaliação bem criteriosa do cirurgião plástico. O cuidado na avaliação da criança tem que ser até redobrado. São cirurgias estéticas, mas que muitas vezes pesam muito na formação psicológica daquela criança, né? Crianças que sofrem bullying e tudo mais, né? Por causa da orelha, como o senhor falou, orelha em abano, uma mama avançada no menino, né? Então, realmente é preciso fazer essa análise, né? O médico, com toda essa formação, esse embasamento psicológico, como o senhor falou, esse treinamento junto com a família, né? Isso é muito importante ter essa conversa, esse diálogo aberto, né? Sim, com a família é fundamental e sempre lembrar que os pais não devem induzir para a criança a fazer aquele procedimento. Ela tem que sentir aquela queixa da criança e a partir daquela queixa ela levar até o médico. Não ficar focando naquele problema para a criança, porque aquilo vai transformar num problema muito maior. Agora, doutor André, a gente sabe que todo procedimento cirúrgico, ele oferece aí algum tipo de risco, né? E esse risco ele pode ser tanto um problema de saúde, quanto também o próprio arrependimento, né? Então, como é que a sociedade, né, a população, pode ajudar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a fazer denúncias e a reconhecer essas clínicas aí que muitas vezes não são apropriadas, clínicas clandestinas e até profissionais mesmo que não estão aptos a fazer esses procedimentos? Primeiramente, os pacientes eles têm que olhar com uma certa desconfiada daquelas propagandas assim, espetaculares. Você vai fazer uma lipo que não precisa de procedimento cirúrgico, aí que mostra aquela foto de um paciente esteticamente não muito agradável, depois um paciente perfeito. A sociedade e o Conselho Federal de Medicina ele não permite esse tipo de comparação, de mostrar um paciente antes e pós. Então, sempre desconfiar desse tipo de propaganda. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica dispõe de um site nacional onde você pode pesquisar sobre qualquer cirurgião plástico do Brasil. Você coloca o nome lá e vai saber informação detalhada de qualquer cirurgião plástico do Brasil. Pode ligar, pode mandar um e-mail para a sociedade, pode consultar o próprio CRM. Enfim, existem várias ferramentas para que o paciente se proteja. Uma cirurgia plástica é um procedimento seguro. Os pacientes, de uma forma 99,9% ou 100% dos pacientes de cirurgia estética, eles estão saudáveis. Então, as chances de você ter um procedimento bem sucedido, realizado por um profissional com a sua formação e de um local com uma estrutura adequada, praticamente, o seu risco é muito mínimo, na verdade. Então, a gente encerra essa entrevista com essa dica preciosa, né? Pesquise sobre esse profissional que você está pensando em fazer um procedimento, entregar ali o seu corpo, entregar ali um pedaço da sua vida, porque você vai estar numa mesa cirúrgica, né? Num centro cirúrgico, então você coloca uma parte da sua vida em risco realmente. Então, tem que realmente procurar um profissional gabaritado, um profissional apto e um local adequado. Sejam minimizados ao máximo, né? Com certeza. Doutor André, foi um prazer recebê-lo aqui para essa conversa franca, essa conversa aberta e deixar esse alerta aí à sociedade brasileira, né, que tanto gosta da cirurgia, mas que faça com segurança, né? Eu que agradeço, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, essa oportunidade. Isso é muito importante para a nossa especialidade, para que a população fique cada vez mais informada dessa grande especialidade que é a cirurgia plástica. Muito obrigada, tenha um ótimo dia, até a próxima. Obrigado, bom dia. Bom dia para o senhor.